Olá pessoal, tudo bem? Poderia estar melhor, né? Que dia foi esse ontem? Não aconteceu como a gente gostaria que acontecesse e hoje a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso. Quero pedir para vocês que estão no meu canal do YouTube que curtam ali o canal, eles estão tirando seguidores. Não sei nem até quanto tempo a gente vai conseguir ter esse canal. E quem está no Facebook também, se puder curtir a página lá, para a gente poder pelo menos ainda conseguir se comunicar um pouco entre nós. O que aconteceu ontem? Na verdade, já está vindo aí diversas informações de que após iniciada a primeira sessão de debate de 2 horas, houve aquela invasão do Congresso e já tem fotos, imagens de que tinha alguns grupos de pessoas ligadas ao movimento Antifa no meio dos grupos pró-Trump. Assim como aqui no Brasil, que nós já fizemos diversas manifestações, passeatas, tudo de verde e amarelo, com a bandeira do Brasil e nunca houve uma quebra de vidraça, lá o pessoal do Trump também sempre foi assim. Por isso chamou atenção o que será que tinha acontecido diante daquela situação adversa que não é o padrão, mas realmente tinha ali mais de 1 milhão de pessoas em volta da Casa Branca, em volta do Congresso, e lógico, no meio disso tudo poderia haver pessoas infiltradas. Então, o que a gente vai conversar de início aqui é o que levou a essas pessoas fazerem o que fizeram. Com certeza tinha pessoas infiltradas e com certeza houve um facilitamento das pessoas para entrarem dentro do Congresso. Por quê? Porque algumas imagens já estão aparecendo de que foi aberto os portões. Não foi só tipo uma corrente humana de segurança que não suportou a pressão das pessoas. Pelo contrário, pelo que parecia ali nas imagens, não era a multidão que estava querendo invadir. Foi uma quantidade de 20, 30 pessoas inicialmente e os seguranças apenas tipo, não, deixa disso, calma aí, mas já foi também ao mesmo tempo abrindo os portões. Então isso leva a crer que a própria presidente ali dos deputados, que é a Nancy Pelosi, poderia ter uma estratégia já muito bem armada de que se ela percebesse um clima favorável à votação pró-Trump, começou a haver o questionamento já no Arizona, quando houve essa primeira parada, se lembram, eu coloquei no vídeo de ontem, o pessoal levantou, aplaudiu, o clima estava bom para o Trump. Poderia de fato haver uma vitória em votações de questionamento de votos. E aí, de repente, para tudo com atos de vandalismo. Lógico que uma multidão de 1 milhão de pessoas, outras pessoas são influenciadas. Entramos no Congresso, vamos entrar também, quero ver lá como que funciona lá dentro. Isso é normal. Mas o que não é normal foi o que aconteceu através dos atos, né, de vandalismo. O pessoal ali que já foi identificado como Antifa entrou quebrando tudo, quebrando móveis. E também não é normal uma polícia mirar para matar dentro do Congresso como foi feito daquela forma. Por que não é normal? Porque vocês sabem que a esquerda, durante todas as nossas manifestações aqui no Brasil, sempre quis um corpo para chamar de seu. Isso a gente falava desde o início. A esquerda queria um corpo para chamar de seu, para dizer que os nossos atos tinham gerado mortes e que os nossos atos, então, não eram legítimos nem dignos. E aí faz aquele clamor da democracia, que nossos atos seriam vândalos. Enfim, nunca conseguiram, até que em um dado momento morreu a tal da Marielle e a esquerda então tinha um corpo para fazer de Marte, não exatamente como elas gostariam, mas acabou que eles fizeram o que eles queriam. E lá nos Estados Unidos ontem, as investigações, né, o problema é que os órgãos investigativos já falharam tanto durante esse processo eleitoral, mas se houvesse uma investigação realmente plena, poderia-se chegar à conclusão de que houve sim um facilitador para que essa invasão acontecesse num momento muito oportuno porque depois dessa invasão, eles só voltaram a se reunir tarde da noite e aí todos, logicamente, assustados, se utilizaram de argumentos de que esses atos de vandalismo eram inconcebíveis e não se sentiram mais à vontade para continuar fazendo o que eles vinham fazendo, que é questionando diversos estados, e aí patrolou por cima de todas essas situações de fraude e às 3 horas da manhã, o vice-presidente se mostrou um bando de um baita de um traidor, infelizmente acabou não fazendo o que se esperava dele, e para deixar bem claro o que se esperava dele, devolvesse os votos para os colégios eleitorais, já que tinha voto de grupos diferentes, uns davam voto para o Biden, outros para o Trump. Se ele não quisesse puxar para si a responsabilidade de dizer qual era o voto válido e qual não era, ele devolvesse para o Estado, para que o Estado, enfim, apresentasse um único voto, e não 2 como estava. Isso seria o caminho.
um caminho constitucional, um caminho legítimo e que ele não quis fazer. Então, a gente percebe a força de todos que agiram para derrubar o Trump. O Trump sempre foi um líder só, um líder sozinho, assim como o Bolsonaro, que teve que vencer o próprio Partido Republicano para conseguir sair candidato, para conseguir ser presidente da República e nunca de fato conseguiu contar com 100% do seu partido. Para resumir aqui o que está passando nos Estados Unidos hoje, o Partido Republicano ele é uma espécie de PSDB, DEM, esses partidos centro-esquerda do nosso país. Os democratas acabaram se revelando o PSOL dos Estados Unidos. Então hoje não existe um partido de fato conservador de direita nos Estados Unidos, assim como não existe aqui no Brasil. E é por isso que nós estamos vendo tamanha resistência por parte desse clã político em aceitar o presidente Trump, como eles nunca aceitaram por lá, e aceitar o presidente Bolsonaro aqui no Brasil, como também nunca aceitaram. Agora, com a queda do Trump, e ele acabou hoje já pela manhã dizendo que vai fazer uma transição, então ele está aceitando fazer a transição, mas não sem deixar de lutar, que vai continuar tentando provar aí nas esferas judiciais que houve as fraudes, mas a gente sabe que quando ele perde o poder de presidente, fica muito mais difícil. E o que nós podemos esperar daqui para frente? O que nós podemos esperar é o que já está acontecendo de imediato. O Facebook e o Twitter já tinham suspendido o Trump, o Facebook agora se manifestou através do seu presidente e dono, que é o Mark Zuckerberg, colocou um baita de um textão aqui, e para resumir esse textão, depois está lá na página dele para quem quiser ver, para resumir o textão, ele simplesmente está suspendendo o Trump das redes sociais até que ele realmente saia da presidência. Então, na verdade, eu penso que eles devem até banir o Trump das redes sociais, tanto o Twitter como o Facebook. O Mark Zuckerberg, vocês sabem que caiu na investigação, ele só da parte dele, ele desembolsou 400 milhões de dólares, isso dá mais de R$1 bilhão, que supostamente era para ajudar a estrutura de quem quisesse ser voluntário ali na hora da apuração. Ou seja, eles compraram meio mundo, se utilizaram de todo o poderio econômico que eles têm para derrubar de fato o presidente. Até porque o presidente já vinha batendo de frente com eles, dizendo que não aceitaria mais esse tipo de censura que eles andam fazendo nas redes sociais. Então se tornou um grande desafeto o presidente com o poderio dos donos das redes sociais. A gente que está aqui embaixo que fica numa situação ainda mais delicada, porque cada vez que a gente percebe que páginas e páginas de direita estão sendo boicotadas, estão sendo retiradas, estão sendo censuradas, a gente daqui a pouco não consegue mais se comunicar. E a tendência com a chegada do Biden lá, vocês sabem muito bem que agora eles conseguiram não apenas a presidência da República, mas eles conseguiram a maioria do Senado e também conseguiram a maioria dos deputados. Todas as pautas de esquerda vão passar por cima de viés conservadores, de direita, com muita tranquilidade, porque não haverá resistência. Então vocês vão perceber muito rapidamente os Estados Unidos, a partir de agora, se transformando totalmente numa economia com viés ligado à esquerda, com viés socialista, por pior que possa parecer, isso muda tudo. Os republicanos, comandados pelo Trump, sempre defenderam a queda e a diminuição de impostos. Os socialistas aí, dos democratas, vão aumentar muito a estrutura do Estado, vão inchar o Estado, vão sobrecarregar o contribuinte em impostos, porque é assim que eles trabalham. E o que é pior de tudo isso é que com o controle do sistema eleitoral, eles agora dificilmente saem do poder, a não ser que haja aí uma revolução, e aí com certeza para haver revolução vai ter que haver derramamento de sangue de inocentes. Eu quero trazer para vocês aqui uma situação. O Bolsonaro hoje, falando no sistema eleitoral, ele já se manifestou e ele deixou claro, se não houver o voto impresso na próxima eleição, está tudo acabado, não tem como a gente vencer. Porque ele não é bobo, ele sabe que isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos foi 2020 um ano de preparação para a guinada de poder, para a instalação da nova ordem mundial, e agora com isso que se consuma lá na derrocada do presidente Trump e na ascensão do Biden, eles vão para implantar de fato o sistema como vem sendo implantado. As questões das liberdades acabam realmente ficando totalmente refém do que eles pensam, e principalmente você que já está sofrendo aí durante todo o ano de 2020, a ideia deles
deles é achatar a classe média, colocar ela num patamar totalmente dependente do Estado, e os ricos, milionários e bilionários, esses cada vez ficarão mais ricos e dominarão de uma vez por todas toda a classe achatada que estará na camada mais baixa. É isso que a nova ordem mundial representa, além de uma série de outras consequências que trarão no dia a dia da população. Tem uma pessoa que já faleceu, mas ele tem um estudo bem interessante, e eu vou colocar aqui para a gente falar um pouco sobre o Yuri Bezmenov. Porque já que nós estamos falando do inimigo, nós temos que entender como o inimigo trabalha. A história do Yuri, na verdade, ele era um agente da KGB, então um agente russo, e ele foi designado para ficar na Índia. Só que daí na Índia ele acabou se apaixonando pela cultura local e se tornou por um tempo uma espécie de agente duplo, até que depois ele desertou, foi parar lá no Canadá para se proteger. Mas como ele na verdade foi um agente soviético, então ele estudou muito o que era a questão, comunista, socialista, e como eles trabalhavam para destruir as outras sociedades. E ele traz aqui 4 fases bem claras que a gente vai olhar junto aqui. Depois, se vocês quiserem olhar isso com mais qualidade e até com mais calma, joga o nome dele ali no Wikipedia, que vai aparecer bem certinho para vocês tudo isso que eu estou colocando aqui, de forma até mais detalhada. Mas o que ele coloca aqui são as fases aqui. A primeira fase é a desmoralização, que dura em torno de 15 a 20 anos. Ao meu ver, a gente já passou por essa fase, que é o tempo necessário para educar uma geração com princípios revolucionários opostos aos princípios morais tradicionais, gerando uma inversão de valores. E aí essa fase ataca a religião, a educação, a cultura, a comunicação, relações sociais, segurança. Nossa geração hoje, vocês percebem claramente que eles são contra a segurança, acaba com a PM, essa guerra cultural que a gente vem vendo de inversão de valores, a destruição dos princípios familiares, a saúde que entra ali no finalzinho. Você vê que esse ano foi então fundamental para fazer a virada de chave. Então essa parte aí já está feita no Brasil, que para nós é extremamente preocupante. A desestabilização, período necessário para solapar as estruturas políticas, econômicas e sociais. Luta pelo poder econômico, estrutura social, política externa. Isso, na verdade, com a chegada do Bolsonaro, a gente meio que conseguiu, de alguma forma, ainda atar, vamos dizer assim, a sangria. Mas, do modo como vinha pelo governo Dilma, nós já estaríamos destruídos com a nossa economia, então essa fase já estaria concluída também. A crise é o momento de precipitar uma crise generalizada, incitando desordem, pânico, radicalismo, apresentando como solução para a sociedade um governo forte e uma alternativa revolucionária. Costuma ser ali seguida por guerra civil, intervenção estrangeira, golpe de Estado. Então esse seria a terceira fase. E por fim, chegam e oferecem uma nova, vamos dizer assim, uma nova ordem, um novo modelo de organização, e com isso se impõe então a criação da nova ordem mundial. Só que é interessante que nessa fase aí, e acho que é isso que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, que é a quarta fase, ele coloca lá: o novo regime busca estabilizar a sociedade e os idiotas úteis que cumpriram seu papel nas fases anteriores tornam-se desnecessários e são descartados, pois eles são considerados um empecilho ao processo de normalização. Daí o Yuri Bezmenov cita que os idiotas úteis são os mais diversos grupos, entre eles artistas, jornalistas, professores, ativistas de movimento feministas e homossexuais, ou seja, as feministas e os LGBT, defensores dos direitos humanos, políticos, empresários e líder de seitas e tantos outros. E ele deixa claro que esses costumam ser, inclusive, eliminados fisicamente. Então, tudo isso que a gente está lendo aqui foi escrito por alguém que já pertenceu ao regime socialista comunista, que era um agente da KGB, e qualquer semelhança com o que a gente está vendo hoje no mundo, vendo aqui, não é coincidência. Então, para vocês verem o caminho que a nossa humanidade está trilhando. Nós iremos desistir de lutar? Não iremos. Nós iremos nos colocar como vencidos? Também não. Os Estados Unidos, nesse momento, de certa forma, ele está 2 anos adiantado, Porque a gente sabe que tudo isso que a gente está vendo nos Estados Unidos hoje, nós enfrentamos
enfrentaremos em 2022 aqui no Brasil. O presidente Bolsonaro segue liderando de uma forma solitária. Isso para nós é complicado, porque muitas vezes a gente percebe que nem o grupo militar está realmente fechado com ele, e por isso fica muito difícil, inclusive, bater contra a Suprema Corte. Mas se deixar rolar do jeito que está, infelizmente não teremos muitas chances de vitória, porque sem uma presidência e um cara puxando, a população sozinha fica muito refém. Ele precisa de nós, nós precisamos dele. Isso é claro. Então as duas forças precisam agir juntas. Ele sozinho não consegue fazer nada e nós também não. Agora é muito complicado, por quê? Porque a aposentadoria dele de certa forma está garantida, né? Então eu não sei até que ponto ele se enxerga como realmente líder capaz de guiar e conduzir a nossa nação sobre tudo isso que vai ser extremamente desafiador nos próximos 2 anos. Não consigo hoje vislumbrar a nível nacional um outro líder conservador que possa substituí-lo nesse momento. Acho que isso ainda vai ter que aparecer para nós. Mas a ideia do vídeo hoje é demonstrar então os caminhos que nós seguiremos, as dificuldades. Lá nos Estados Unidos, os 2 senadores da Geórgia também venceram do lado democrático, por isso os democratas têm a maioria no Senado. Tudo foi feito de forma bem estranha, como foi as eleições, pararam as contagens já próximo do fim. Houve uma reversão, os republicanos estavam na frente, foram para baixo, os democratas foram para cima, e tudo isso aponta mais uma vez que houve fraude também para eleger os senadores. E esse sistema eleitoral nos Estados Unidos, no Brasil, aonde tem o sistema Smartmatic, esse sistema Dominus, todos eles já estão na mão dos Soros. O dono, o precursor da Smartmatic hoje já é sócio dos Soros, assumiu a presidência da fundação dos Soros. Então, de fato, eles conseguiram agir de uma forma que eles hoje comandam quem se elege, quem não se elege em grande parte dos países do mundo, principalmente aqueles que interessam a ele. O Brasil interessa a eles, é um país continental, e os Estados Unidos a maior potência do mundo. Então, vamos ver o que vai se desenrolar nos próximos dias. Até o dia 20 pode ser que algumas coisas aconteçam, né? Porque a gente sabe que quando a coisa está extrema como está, podem surgir revelações, podem surgir documentos secretos, podem surgir algum tipo de enfrentamento entre nações. Enfim, eu acredito que pode ser que alguma coisa entre a data de hoje, que é 7 de fevereiro, até o dia 20, algumas novidades aí possam surgir. O importante é que a gente mantenha a nossa fé, que a gente acredite nos princípios que nos movem, porque a defesa da família depende de nós. E entendendo o inimigo, a gente sempre estará melhor preparado para enfrentá-lo. E é esse, pelo menos, uma parte do meu papel quando eu faço esses vídeos para vocês, de compartilhar um pouco da minha visão de mundo, da minha visão do nosso país e os caminhos que nós temos que trilhar. Muito obrigado para todos vocês. Continuamos nessa luta. Hoje, num dia, não é à toa que eu estou de preto aqui, eu não costumo gravar de preto, mas é um dia meio de luto pelo Trump, que está realmente sendo vencido por uma força gigantesca que age de todas as formas, com todas as mãos, com todas as traições que aconteceram nesses últimos meses contra ele, e não está fácil para ele permanecer no poder. Forte abraço, fiquem com Deus, força e ó.